pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União, sempre de bem com a vida. E você que quiser ouvir a nossa rede União, é só você buscar por Valdeir Carvalho, Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 Valdeir Carvalho. Então vocês vão ouvir muita música e muita informação na medida certa. Eu estou rindo um pouquinho porque a gente vai falar sobre política, e falar sobre política é complicado, né? É muito complicado. Ainda mais no que se refere a hoje essa polarização que a gente está vivendo. Mas, infelizmente, né, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós estamos vivendo, gente, não tem jeito, são novos tempos nós estamos vivendo. Então, logo assim que se teve essa virada de 89 para 90, né, onde se começou essas campanhas aí em 85, 86 para as diretas já, o povo votando, escolhendo aí seu presidente. Então, desde a primeira eleição em 1989, nós tivemos grandes nomes mesmo disputando a primeira eleição. Leonel Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Tínhamos Mário Covas, Fernando Collor de Mello, né? Enéas, acho que foi Enéas também disputou assim, né? Meu nome é Enéas, e outros nomes, né? Outros nomes aí o próprio o Caiado, né? O Caiado também disputou essa eleição de 89, e a gente sempre observava alguns candidatos, eles acabam pecando naquilo que falam, né? Eles falam coisas que vão comprometer ali o andamento da sua eleição, né? Então eles acabam falando algumas coisas que vão prejudicá-los, e isso será usado, sempre foi assim. Não se tinha antigamente essas redes sociais como se tem hoje, mas você tinha os meios para poder, dentro dos próprios programas de rádio e televisão, os adversários usavam os erros dos outros e utilizavam muito bem utilizados, né? O Ciro Gomes foi muito prejudicado na eleição, foi de 2002, porque em 98 ele disputou a eleição, mas foi tranquilo. Em 2002, o Ciro Gomes aparecia já como o primeiro colocado. Antes das eleições de 2002, o Ciro Gomes era o primeiro colocado nas pesquisas e se tinha muita aceitação. Quando começou as eleições, então as falas do próprio Ciro Gomes acabaram prejudicando, né? E também algumas mentiras que foram colocadas com relação a ele. Então, o que aconteceu? Devido à fala, né, inoportuna do Ciro Gomes, então, de primeiro colocado, ele acabou terminando em quarto lugar naquela eleição de 2002, que na época foi disputada por ele, Ciro Gomes, Lula, né, eu acho também, sim, José Serra e Antônio Garotinho, que ex-governador do Rio de Janeiro. Então, o Ciro Gomes, que era dos quatro ali o mais preparado, ele, pelas suas falas, acabou sendo prejudicado, e aí ele derreteu e acabou terminando em quarto lugar. Então, tem que se pensar muito no que vai se falar. E nós tivemos aí o presidente Lula, que esteve sim naquela reunião da ONU, fez um discurso histórico, foi um discurso muito bom, muito bom. Por mais que a oposição tentasse, né, desqualificar o discurso do Lula, foi muito bom aquele discurso dele lá na ONU, falando sobre a questão lá do Oriente Médio, né? E também, tanto é que o discurso dele chamou a atenção do próprio Donald Trump. O que está se passando, o que está se acontecendo com relação a essa petroquímica que assim o Lula falou que eles estão tendo, a gente não sabe, né? Mas o Lula acabou chamando, sim, no seu discurso, a atenção do presidente Donald Trump. Bom, aí agora eles estão também lá na parte da Ásia, e aí o presidente Lula foi fazer um discurso, e aí foi um discurso, uma fala que ele teve lá, infelizmente horrorosa, né, que infelizmente vai prejudicá-lo muito,
no ano que vem, que é um ano de eleição, essa fala ela será usada contra ele na eleição do ano que vem, mas isso precisa, né, a própria assessoria de comunicação do presidente Lula precisa, até porque eu acredito que a própria assessoria do presidente Lula querendo ou não, o PT é muito competente nessas situações de comunicação, orientá-lo, ó, pelo amor de Deus, fica quieto, cala essa tua boca, só fala o básico, e quando você começa a se entusiasmar, você acaba prejudicando. E depois, hoje, não é como antigamente, né? Hoje a situação, você falou agora, isso já vai repercutir rapidamente e é muito difícil depois tentar apagar esse incêndio, né? Porque o Lula, veja como é que as coisas são. Lula, na primeira eleição, em 89, ele só perdeu para o Fernando Collor porque no segundo turno o Lula cresceu, mas cresceu muito, muito mesmo. Até então, ali no primeiro turno, o Collor não foi a nenhum dos debates e se tinha em mente que quem iria ao segundo turno com o Lula seria o Brizola, que ficou em terceiro lugar naquela eleição. E depois, quando se terminou o resultado, Lula foi para o segundo turno. E a vantagem do Fernando Collor, que era muito grande, diminuiu e diminuiu muito, porque a campanha do Lula no segundo turno foi muito competente. Mas aí o Collor usou, né, ali, vamos botar hoje, não era uma fake news, mas ele usou um recurso que acabou prejudicando o Lula, que foi aquela fala da ex-mulher do presidente Lula, que começou a dar uns depoimentos muito forte contra o Lula, e isso acabou pesando, né? E acabou fazendo com que Collor, esse foi o artifício que Collor ele utilizou, né? Porque ele aí no segundo debate, infelizmente, o Lula já impactado, né? Já impactado por essa informação que o Collor colocou sobre a ex-esposa do Lula. Então, quer dizer, ele no segundo turno, ele no primeiro debate entre os dois, Lula foi muito bem. Mas no segundo debate, já impactado também por essa denúncia que houve, ele acabou se prejudicando, perdeu o debate e com isso ele perdeu as eleições, porque o Collor usou, né, essa informação da ex-esposa do Lula contra o Lula e acabou prejudicando. E Collor saiu vencedor na primeira eleição para presidente por voto direto da população. E aí, agora o Lula deu uma declaração totalmente infeliz, né? Mas se você for analisar, a gente consegue entender o que ele estava querendo falar, né? Só que aí você não tem espaço, deu erro, vacilou, né? É igual futebol. Você está ali aos 49 minutos do segundo tempo, você está brigando pelo empate. Aí uma saída de bola errada do adversário, meu irmão, pegou a bola, fez o gol, acabou o jogo, acaba tudo. Você não tem condições de reagir, se bem que ainda tem, né, muito tempo até o ano que vem para poder reagir. Mas fez um estrago a fala dele. Dá até para poder compreender, porque o que ele fala, em parte, tem sentido sim. Porque você só tem a existência de mercado, né, se você tiver consumidor. A gente não vai falar aqui claramente, mas vocês vão entender. Qualquer que seja o mercado, ele só vai existir você tendo um consumidor para aquilo. Se você não tiver um consumidor, não se tem um mercado, né? Então, é o que ele quis dizer. Mas só que já é pegado por uma outra forma. Por outro lado, o Flávio Bolsonaro, para mim, deu uma declaração. Aí estão tentando, né, fazer com que os dois, não, porque o Flávio Bolsonaro deu uma declaração e também prejudicada, que foi ruim, mas só que a declaração que foi dada pelo Flávio Bolsonaro é uma declaração que isso é o que todo brasileiro pensa, né? Também não adianta querer falar que, tentar colocar que a fala do Flávio Bolsonaro foi tão ruim quanto a do Lula, que não foi. Não foi. Porque o que ele falou é o que todo mundo pensa, né? A gente só não vai falar aqui porque, mas vocês vão buscar a fala do Flávio Bolsonaro, e é o que todo mundo pensa, aquilo vai ao encontro do que a população de fato quer. Então, a fala do Flávio Bolsonaro, ela não foi uma fala ruim, pelo contrário, ela foi uma fala naquilo que ele quer como objetivo, acertar, falar com a população, ele foi muito bem. Já ao contrário do presidente Lula, que falou praticamente no mesmo sentido, no mesmo tema, só que uma fala realmente ruim. A fala do Flávio Bolsonaro foi boa, né? Tanto é que isso não vai causar nenhum estrago a ele na sua performance eleitoral, já que ele vai disputar um cargo proporcional, não vai ser majoritário.
ou se ele for para disputar um cargo proporcional, né? E se ele for, isso não vai arranhar em nada, porque é o que a população também quer, o que a população espera. Ninguém está aguentando mais isso. Então eles conseguem, eles captam aquilo que está no coração, que está no anseio popular, e falam aquilo que a população ela quer. Ela ouvir, né? E ela também quer que se faça, né? Mas ela entende que o que o candidato está falando, ele fala, pô, ele está de acordo comigo, ele está no alinhamento comigo, né? Então ela vai se identificar com aquela fala. E a fala do Flávio Bolsonaro foi uma fala que não tem jeito, por mais que falar, ah, não, mas ele fala de uma forma errada dentro do conceito, né? Vamos botar aí, de uma certa parcela da imprensa, né? Que defende ou pensa em defender o lado aí, né? Que não é para ser defendido. E o Flávio falou contra a esse lado que não é para ser defendido e se posicionou, né, naquilo que ele fala que o Trump deveria de fazer na Baía de Guanabara, né? Então, quer dizer, se você for perguntar, fazer uma pesquisa com a população, ela vai estar totalmente a favor do Flávio Bolsonaro. Então, são dois momentos, né, muito interessantes. A fala desastrosa do presidente Lula com relação a, você sabe o que nós estamos falando, e a fala do Lula foi desastrosa, e a fala, sim, do Flávio Bolsonaro foi uma fala que realmente ela vai muito, por isso que ele está firme naquilo que ele falou, e não tem que retirar o que ele falou, porque o que ele falou é o que a população pensa. Então, agora, vamos ver como que o presidente Lula vai se comportar, se ele depois vai tentar justificar essa fala que foi realmente imprópria, e vamos ver como que vai se dar isso daí, tá bom? Eu sou Valdir Carvalho, eleições políticas, isso aí mesmo. Quem errar, dança. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.